Saudações a todos vocês, em todos os lugares que vocês se encontram. Ok, eu sou o profeta Dr. Azaf e esta é a revista Global das Notícias. Estamos em ABA-TV, estamos em AZ-TV ao vivo e em simultâneo com a Rádio Azaf. Não esqueça que estamos em simultâneo com a Rádio Azaf. É muito importante você captar a Rádio Azaf em todos os lugares que você está, tá bom? Você tem a rádio que está sobre a internet. É mais fácil, né? Se você entra em www.azaf.com, ali no desktop, né? Na primeira página do website, você tem a Rádio Azaf. Está 24 horas, 7 dias na semana. Olha, e todos aqueles 365 dias do ano. Nós vamos passar a trabalharmos de uma forma mais profunda para trazermos o desenvolvimento sustentável, principalmente para o nosso país. E outros países são como o nosso país, Moçambique, que na verdade carece do desenvolvimento sustentável, carece muito do desenvolvimento sustentável. Se você pode olhar para os países, os PALOPs, tanto ou a Lusa, se você quiser, países, comunidade dos países de desenvolvimento da língua portuguesa, eles dependem da língua portuguesa. Primeiro, a própria língua portuguesa limita esses países de participar de muitas coisas no mundo. O português está a parecer ser uma ilha. É uma ilha no Mar Grande. Falando só português, quase que não vamos de nenhum lado. Tá certo? Eu sei que pode ser triste para muita gente que estão mais apaixonados com Portugal. E o próprio Portugal não parece uma coisa grande no meio da Comunidade Econômica Europeia. De todas as 12 nações que fazem parte ou que fundaram a Comunidade Econômica Europeia, que hoje já são muitos, na verdade o país que era pobre dentre elas é Portugal. País desorganizado foi sempre Portugal. Eu não sei o que falta. Eu não sei o que falta dos portugueses para poderem desenvolver. Mas isso aí é uma amostra. Se você pode olhar para a cultura econômica dos países colonizados por Portugal e olhar para a situação dos países colonizados pela França, os países colonizados pela Inglaterra e outras nações, a Espanha, por exemplo, olhando para o Sul da América, a coisa é diferente, sabe? É diferente. Só Deus sabe o que está errado com os portugueses. Não. 500 anos em Moçambique. Deixaram um país que devia ser uma das nações industrializadas do mundo. Não exploraram nada, é muito minério, fizeram nada. O pouco que tinha levou para Portugal. Mas enfim, herdamos esta língua e vamos nos comunicar Angola, vamos nos comunicar Guiné-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe e outras comunidades que falam português. Muito obrigado por estar comigo nessa revista Global das Notícias na ABA-TV, online e Rádio Azaf. Portanto, beneficie das informações que na verdade podem levar você para muito longe. O que eu descobri, na verdade, na África é a falta da informação. A África está tendo problema da falta da informação. Por isso que o seu desenvolvimento é muito devagar, muito devagar. Para você ter escola, você precisa fugir do seu país para outro país, porque no seu país o desenvolvimento educacional não presta. Para ter saúde, você tem que perfurar outras nações para ter o serviço hospitalar melhor, porque você está num país que não está avançado para nada no sistema de saúde. Meu Deus, para você ver uma estrada bem alcatroada, sabe? Como se chama, né, no nosso português, é tapete. Você tem que ir para outro país, porque no seu país as estradas são covas. Quer dizer, nunca dá certo. Alguma coisa está errado na informação.
Alguma coisa está errada na informação. Em todo caso, eu vos trago aqui umas notícias maravilhosas. Nós vamos estar junto por algumas dezenas de minutos que vão ser muito cruciais, portanto, no desenvolvimento das notícias que eu preciso trazer para vocês. Tá certo? Vão ser muito cruciais. Fica a saber que, na verdade, semanalmente aqui nesse canal de YouTube, nós vamos ter sempre essa revista global das notícias, tá bem? Vamos ter essa revista global das notícias. Não para. O nosso movimento de evento a evento não para, porque esperamos que, na verdade, essa oferta de Deus, que Deus nos deu, Venâncio Mondlane, em Moçambique, ele veio para ficar. Foi muito atrapalhado o menino para não governar, o negócio para não governar Maputo, negócio para não governar o país, mesmo ganhando as eleições. Não tem problema. Só que o sucesso vem de longe. Nós precisamos saber que nem tudo vai dar certo de uma noite para outra. E eu quero agradecer perante vocês tanto a persistência, a paciência, a resistência de Venâncio Mondlane, que na verdade com tanta perseguição não abandonou a sua visão. Parabéns a vocês, senhor presidente. E foi muito difícil, né? Porque enquanto você está a disputar as eleições das quais você julga que ganhou e dizem que não, o próprio partido que te fez cobertura, Podemos, abandonou você. Tá vendo? Abandonou você. Forquilha, na verdade, ficou longe de você. Ele prefere levar o seu caminho. Mas você teve essa paciência no meio das balas da UIR, porque na verdade foram instruídos para matar você. Já é sabido que na verdade a intenção dos que estão no poder é para eliminar você. Que até agora eu não creio que isso acabou, né? Você tem que se precaver, tem que saber quem te dá copo de água, quem que colocou aquela garrafinha de água mineral na tua mesa, quem te chama para almoço. Eu aprendi aqui, presidente Venâncio, que o sucesso para aqueles que são chamados por Deus para serem ministros vem de omitir muitas coisas. Quando Deus me tocou em 1986, eu saindo do serviço militar no norte do país, e eu senti que, na verdade, esta visão vai me levar para longe. Deus quer me usar. Graças a Deus, eu estive perante pessoas em Pemba, Paquitequita, ali na igreja, que davam informações certas sobre o que é viver para Deus, o que é fazer a vontade de Deus. Eu, escutando a palavra dia após dia, fui descobrir que, na verdade, há coisas que eu tenho que omitir. Eu tive pausa de algumas coisas. Nas coisas de comer, na área de namoro, o relacionamento, as pessoas que andam comigo, as pessoas que passam tempo comigo. Eu comecei a ter novos amigos. Tem coisa que tem que se lançar fora, né, senhor presidente. Muito obrigado por Ana Mola. Muito obrigado por Ana Mola. Eu falo abertamente. Eu te apoiei pela mídia, pelas orações perante Jesus Cristo, que é o nome acima de todos os nomes, e te apoiei mesmo financeiramente, aquilo que eu pude sempre que houve um clamor, que tem que haver um apoio, eu sempre participei e continuo a participar. E eu creio que vou ter meu cartão de membro brevemente, porque esperávamos essa convenção, né, maravilhosa. Então já vamos poder conseguir de longe que estamos. A perseguição é grande. Você olha para as coisas, começa a ver que, olha lá, algumas pessoas estão comissionadas para me fazer alguma coisa errada. Porque o que nós falamos nem todas as pessoas gostam, mas de longe mesmo, online, estamos juntos e vamos conseguir a nossa membresia para contribuir melhor para a Ana Mola. Para o desenvolvimento sustentável de Moçambique, precisamos de um partido bem criado, como fizeste, um partido bem organizado, um partido com quadros políticos que tem fome como você.
que tem fome como você, fome de fazer coisas para o povo. O nosso problema hoje na África é ter pessoas como Ibrahim Traoré no Burkina Faso. Uma nação que sempre foi poeira. Mas chega Traoré, um menino, e mostrou ao mundo que, na verdade, Burkina Faso podia ir longe. Está indo longe. E foi necessário ele omitir. Burkina Faso, para ser o que é hoje, ele teve que omitir. Melhores amigos da ECOWAS, por exemplo. O desenvolvimento dos países do oeste da África. Você tem Ghana lá, você tem Costa do Marfim, você tem nações poderosas lá. Você fala de Níger, você fala da Nigéria, são potências no oeste da África. Mas o menino preferiu divorciar a ECOWAS. Foi prometido sanções econômicas. Sei que não há problema, podem fazer o que fazer, cortem energia se vocês quiserem, vamos voltar a usar portanto, os candelabros, vamos usar, portanto, as velas, se vocês cortarem, mas a decisão é única. Nós temos que acabar com o sistema dos bandidos, portanto, da Jihad Islamia, que são radicais islâmicos que matam o nosso povo. O governo está a resolver. Precisamos resolver do desenvolvimento sustentável para o nosso povo, para sair da pobreza. E parecia uma brincadeira. A França não sabia, não sonhava que, na verdade, Burkina Faso vai se puxar fora da linha neocolonialista. Então você tem nações hoje como Mali, é governado pelos militares, portanto, Burkina Faso pelos militares, a Guiné-Conakry pelos militares, estão puxando sua nação. Agora vai ser 100% na Costa do Marfim. É mais prático, eu posso dizer, é melhor ser governado por militares, como Samora Machel. O seu governo era um governo militar, mas que tinha a visão de desenvolver as questões penitentes dentro da comunidade moçambicana. Você não vai apreciar uma pessoa que está no poder e não faz nada, mas fala de democracia. Burkina Faso é outra coisa hoje, já está sendo exemplo para a União Africana. A Ibrahim Traoré fala, todo mundo para. Nós também precisamos do nosso Venâncio Mondlane em Moçambique, que quando ele falar vai ser referência para muitos. Já é referência em Angola, já é referência para muitas nações que estão a sofrer debaixo da opressão de uma autocracia democrática, de uma pseudo-democracia, que se fala que é democracia, mas na verdade é uma situação neocolonialista. As pessoas nunca se libertaram das nações que lhes oprimiram. Onde é que vai, por exemplo, o oeste da África? Meus irmãos moçambicanos, onde é que vai o oeste da África? Sem se desligar da França. Níger se desligou da França. Hoje eles são militares a governar. Preferiu ser criticado pelo mundo, mas sair do neocolonialismo. Mali, Burkina Faso, Guiné Equatorial. Temos o Gabão, por exemplo. 50 anos nas mãos da família Omar Bongo, uma nação tão rica em petróleo, uma nação que devia estar longe, mas esses governos, eles têm endereço na capital dos seus países, tem endereço em Libreville, capital do Gabão, mas também tem endereço em Paris. Se você não pode achar em Libreville, você tem que pegar avião para conversar com ele em Paris. Quer dizer, como é que a pessoa fica com duas personalidades? Como você desenvolve? Como é que você desenvolve um país? Você tem dois corações. Quando eu escuto todas essas palavras, eu falo ao meu povo moçambicano, do Rovuma, Maputo, do Zumba, as praias do Índico, sobre o menino Venâncio Mondlane. Estou vendo, por exemplo, o desenvolvimento do diálogo. Nós tivemos a introdução sobre o diálogo nacional que o chefe do Estado, Daniel Chapo, já introduziu no país, que vai ser inclusivo para todos, porque tem que haver reforma do Estado em Moçambique. Vimos concretamente, nesta ocasião, a escuta ativa, que é uma dimensão, a habilidade de comunicação
que pressupõe ouvir ao outro com atenção e empatia, captando e compreendendo não apenas palavras, mas o seu coração e o seu sentido. Mas igualmente, emoções, aspirações do nosso povo, o que segue nas entrelinhas, o que resulta dessa atitude de engajamento genuíno do povo moçambicano, essencial para a resolução de conflitos, quer sejam latentes, quer sejam manifestos. O Diálogo Nacional Inclusivo é, antes de tudo, e em jeito de reiteração, um espaço de escuta. Aqui não há excluídos. Estão presentes os partidos políticos com representação ou não no Parlamento, nas Assembleias Provinciais e nas Assembleias Autárquicas. Estão presentes as plataformas da sociedade civil e os movimentos de cidadania. Estão presentes o setor privado, a academia, as associações, ordens profissionais, bem como as confissões religiosas, lideranças comunitárias e tradicionais, jovens, mulheres, crianças. Não há nenhum moçambicano sequer que está excluído. Como foi dito aqui, ninguém precisa de fazer requerimento, nem uma carta, para fazer parte do Diálogo Nacional Inclusivo. Estamos todos convidados. É um processo que já começou. Eu recordo-me que em 2015, dia 7 de fevereiro, lançamos um movimento que o Jacama tendia para a descentralização e culminou também com descentralização e o DDR. Mas já depois dessas últimas eleições, penso que viram, houve levantamentos que exigiram uma gestão do momento, e talvez não seja a altura para dizer como que a iniciativa nos veio de criar um movimento para o diálogo inclusivo de todos. Esse que o representante da União Europeia fez referência, mas os que estavam com essa iniciativa são moçambicanos, alguns estão aqui. Tivemos muitos encontros para gerir o ambiente e permitir para que o presidente eleito tomasse posse. Portanto, foi um momento de gestão extremamente importante e difícil, mas hoje ver o fruto e o resultado desta maneira é uma grande alegria para ver que, afinal, os moçambicanos todos são úteis. Tive encontros à noite com muitas camadas sociais, algumas vocês reportaram, outros já não, mas quando prescrever a história, essas personalidades serão conhecidas. Tudo depende de nós, da vontade, e vamos fazer, porque as revoluções são feitas pelas próprias pessoas, não são importáveis. Quando são importadas não dão certo. O que nós devemos esperar deste movimento nacional que começa a partir de hoje é que sejamos abertos e elejamos todos a bandeira nacional como propósito que todos nós, independentemente da cor partidária, somos chamados para influenciar. Há necessidade de mudar algo na lei-mãe. Esta é a oportunidade. Vamos identificar o que é, vamos discutir, vamos ver a vantagem e desvantagem, e os técnicos que estão para tratar do direito constitucional, onde depois ter a responsabilidade de cuidar deste assunto. Mas uma coisa é certa, nós somos um país estável, porque a nossa Constituição da República não sofre muitas alterações por gosto e bel prazer de seja quem for o chefe de Estado. A probabilidade do diálogo ser nacional eu acho que é muito grande, mas a probabilidade de ser efetivo, de ser inclusivo até este momento é muito questionável, porque até este momento me parece um debate que ele por si já traz um pequeno vírus de uma possibilidade da sua própria destruição, porque
Há uma força que neste momento é inquestionavelmente o partido que mais cresce no país, que é o Anamola, um crescimento geométrico com probabilidade de nos próximos 2 anos ser o maior partido da história democrática do país. Se esse partido não fizer parte deste debate, significa que você tem uma grande franja da sensibilidade, das aspirações dos moçambicanos que não vai estar lá refletido. Há uma necessidade de trabalharmos para que possamos alavancar aquilo que é o compromisso nacional. Porque o que nós queremos é o envolvimento de todos. Vocês, jovens, os mais velhos e toda a sociedade. É o que nós esperamos. Porque se nós fizermos o trabalho é para que possamos mudar Moçambique. Mudar Moçambique é fazermos coisas diferentes. Nós gostaríamos de ver um Moçambique desenvolvido, envolvimento de jovens, porque os jovens estão a sofrer, não tem habitação, não tem emprego, a nossa população tem falta de água potável, tem a falta de vias de acesso, tem a falta de assistência médica, medicamentosa, tem a falta de vários serviços. E nós gostaríamos que isso acontecesse. E muito mais a participação ativa nos processos eleitorais. Nós gostaríamos que pudéssemos ter eleições livres, justas e transparentes. E que a polícia fosse uma polícia republicana, uma polícia que não atende um determinado partido. Hoje, pelo menos, notou-se que há uma vontade política. Agora, essa vontade política não basta seja feita via discursos políticos. Passa pela ação. E essa ação é promover para que haja reformas. E essa promoção passa nesse momento por esse todo debate que vai acontecer. Esse compromisso político é diferente dos outros, porque é um compromisso político que estabelece as linhas para reformas. Não é um compromisso político para acomodar este ou aquele. Esse compromisso político abre para um debate nacional para que os moçambicanos possam alcançar as reformas. E essas reformas são necessárias. E esta é a única e a última oportunidade que nós temos para consertar o nosso país. Se os processos anteriores falharam, devemos nós hoje fazer com que esse processo não falhe. Não temos outro país, só temos Moçambique e como líderes temos responsabilidade para alentar o povo moçambicano e criar aqui uma discussão mais segura, mais sustentável. E nós acreditamos que o diálogo nacional inclusivo é a chave que os moçambicanos precisam para a dignidade de todo o processo democrático nacional, por um lado, mas também para criar ferramentas da refundação do Estado e prosseguir com processos de inclusão nacional, não só do ponto de vista de participação política, mas também para o desenvolvimento inclusivo. Está bem evidente. O partido no poder descobriu que, na verdade, o ponto de o país nos abandonar, algo tem que se fazer. Foi muita mentira, é muito discurso, discurso, nada aconteceu. E veio a nova geração, né? Que não é a nossa geração dos anos 60. Geração dos anos 70. Veio outra geração, que é dos 90. Do ano 2000, a década milenial. Eles não aceitam a porcaria. Estão cansados, eles estão online nos telefones, estão sempre no Facebook, estão no Instagram, olha, estão no LinkedIn, estão no YouTube. Eles veem o que está se passando em outros países, o desenvolvimento de outros países. Eles veem o que se passa no Botsuana, uma nação africana, é referência no mundo. Olha, você tem uma mulher a caminhar 30 quilômetros à noite, ninguém lhe viola. 30 quilômetros. Mulher está a caminhar no Botsuana à noite, mas ninguém vai lhe violar. Aqui, estou falando do Botsuana aqui, que faz a fronteira com a África do Sul, pelo oeste. Quem mata no Botsuana será morto.
eu vou te falar, mesmo a África do Sul, sendo uma nação muito amiga com o Botsuana, aquela mulher que matou o marido, porque disputavam, eram duas a disputar o mesmo homem, e era uma mulher sul-africana, até pensaram assim, não, como o governo sul-africano é amigo, está a pedir que ela seja julgado na África do Sul. Eles sabem que a África do Sul não vai lhe julgar bem. Os assassinos estão cheios nas prisões a comer frango assado na África do Sul. Quando parecia que as negociações vão dar certo mesmo, aquela mulher será liberta, não. No outro dia era notícia do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Botsuana que, olha, venham levar a senhora X, o corpo dela, para enterrar na África do Sul. Para mostrar a justiça equitativa, sabe, a justiça de um governo, de um Estado que quer o bem-estar do seu povo. Vai matar aqui mesmo, aqui no reino do Mswati. Aqui o reino montanhoso de Mswati, aqui. A segunda maior produção de açúcar do mundo depois do Brasil. Vai lá ver. Se você matar, vai sair lá. Não. Você matou, vai morrer mesmo. Pode buscar o seu advogado, mas eu te garanto, é Eswatini você será morto, no Botsuana você será morto, não tem como escapar. Aí corta o problema da raiz. Veja como é que os criminosos infiltraram as instituições do governo no nosso país, eles abusam o nosso país, porque eles sabem que vão ficar lá comer. Na prisão, no BO, eles vão ficar lá, vão comer. Eles criam até esquadrões de morte dentro da prisão para matar quem falar lá fora. Eu espero muito, gente, eu espero muito com orações e desejos e a ânsia de que o Anamola ele vai trazer uma mudança sustentável para a República de Moçambique. Vai trazer. E aí está o diálogo nacional. E eu tinha já falado a minha contribuição ao presidente Venâncio Mondlane, que, olha, já que você faz parte do Conselho do Estado, o seu conselho ao chefe do Estado é que Moçambique precisa da reforma no seu sistema eleitoral. Sistema eleitoral moçambicano dentro do Conselho Nacional das Eleições está errado. Eu cheguei a dar ponto de referência à República Federativa Brasileira. Tem um sistema eletrônico, dificilmente alguém pode roubar. Trabalho no sul da América, são mais de 27 anos, tenho a minha sede no estado de São Paulo. Saio de São Paulo para a Europa, para o oeste da Ásia, em toda parte do mundo. Tenho os meus escritórios desde 1998 na cidade de Ribeirão Preto. Eu conheço o que estou a dizer. O Brasil tem um sistema de votação limpo. Olha, a votação é um país de mais de 212 milhões de habitantes. E você tem que saber, no Brasil, se você tem mais de 18 anos e não ir para votar, você tem sanções. Olha, aquele teu BI de cidadão de federação, ela fica nula por um tempo. Ou você paga multa no Banco do Brasil. Por que não foi votar? Será que você não quer líder para você? Então, gente, esses milhões vão votar. Eles votam de manhã, até às 20 horas em tempo de notícias do Brasil, já sabe quem ganhou eleições, quem perdeu as eleições, ou vai ser o segundo turno. Então, eu falo mais para o meu presidente Venâncio Mondlane, porque eu vejo, senhor presidente, você está vestido com o desejo puro, o desejo de levar esse país avante. Por favor, se consegue, converse com aqueles que podem se conversar, aproxima a Embaixada Brasileira em Moçambique, ou mesmo visite o Itamaraty, Alvorada, o centro de poderes em Brasília, a capital do Brasil, e fala, olha, nós temos a paixão de usar o sistema eletrônico que vocês estão a usar para o nosso país. Não adianta, esse diálogo inclusivo não vai a nenhum lado, porque o problema de Moçambique não é diálogo. Moçambique é país de sempre diálogo. Olha, desde a independência são diálogos, não vai a nenhum lado. A reforma do Estado em Moçambique, ela parte do princípio de que o sistema de votação deve mudar, para que quem ganha as eleições é quem vai governar. Como disse o presidente Samora Machel, a maioria é no poder. Quem governa é quem ganhou eleições. É isso que estou a dizer aqui. E em Moçambique, quem ganhou eleições não governa.
Governo aqui não ganhou eleições. Nós não podemos continuar numa situação podre dessa. Está aí diálogo, está aqui diálogo. Eles estão a fazer escutação aí, estão a aproximar o povo. O povo vai falar, mas nunca vão escutar a questão do povo. Não vão. Nós queremos ouvir que, olha, o sistema eleitoral em Moçambique está reformado, reforme o Estado. Mas comece com o sistema eleitoral. E se respeite a Constituição da República de Moçambique. Por exemplo, a questão de direito para se protestar. O direito para se protestar. Como é que você tem um ministro da polícia, o senhor Ronda, com o seu general da polícia, o senhor Bernardino, eles juntos sentados, dão ordem à polícia para matar as pessoas. Porque as pessoas estão protestando. Olha, todo o protesto que houve depois das eleições de 2024, nunca encontrou-se um manifestante com arma na mão. Mas a polícia não parou de matar as pessoas. Tem que acabar essa situação. Então tem muita coisa para informar o Estado. Muito obrigado por estarem comigo a esta hora. Olha, eu vou falar para vocês, temos muitas notícias. E enquanto estou mais na política, mas também estou puxado aqui a parte da economia. O Zimbábue, na verdade, está sendo visitado pela chama do desenvolvimento econômico que sempre pousou na República da África do Sul. Uau! Olha, eu vou te dar agora, você vai ver a situação da planta, portanto, aqui fala-se, portanto, da planta, a maior planta, deve ser a maior planta da indústria de ferro da África. Está acontecendo no Zimbábue. Eu vou deixar passar para você ver aí. E ainda no Zimbábue, você pode ver que o Zimbábue já tem a indústria automobilística. What if I told you that in the heart of Zimbabwe, a self-taught inventor has created technology so revolutionary that it's catching the attention of world leaders and challenging everything we know about energy? Zimbabweans are capable of spearheading game-changing, first-of-a-kind innovations that challenge the world's traditional ways of doing things. First electric vehicle in the world that drives without needing recharging systems. On the greener power off-grid machine, it's very unique. For the first time, energy is being generated using a radio frequency and without moving parts. What if I told you this man has built vehicles that could run indefinitely without fuel or charging? The vehicle uses what we call the microsonic energy device. Microsonic energy device, it is the device that I personally invented in 2009, which harness radio frequencies, converted it into energy. As you know, radio frequencies, they are measured in nanovolts, meaning to say they are less than a volt, they are just like nothing. But we find a way of harnessing it through the creation of the 70% of the components in the microsonic energy, which I've tailor-made to have designed. So those are the components that enable the radio frequency to be transferred into pure, useful energy. And this is the first time in the world. And that his innovations are positioning Africa at the forefront of the next technological revolution. Meet Maxwell Chikumbutso, the Zimbabwean genius whose groundbreaking inventions are sending shockwaves through the global tech industry. This is the story of how one man's vision could transform not just transportation, but the entire way we think about energy itself. The year is 2024, and the world watches in amazement as Maxwell Chikumbutso, standing next to his revolutionary electric vehicle, this humble inventor from Zimbabwe, explains how his car operates on a principle that defies conventional understanding. No fuel, no charging stations, no external power source required. The energy comes directly from radio frequencies that surround us every day. Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa himself has endorsed Chikumbutso's technology, announcing plans to launch the Saith electric vehicle on February 10, 2025. The vehicle boasts unlimited driving range, a top speed of 220 km per hour, and autonomous driving capabilities.
Zimbabweans are capable of spearheading game-changing innovations that challenge the world's traditional ways of doing things, President Mnangagwa declared. But Maxwell Chikumbutso's story isn't just about one invention, it's about proving that revolutionary innovation can emerge from anywhere, especially from a continent that's often overlooked in global technology conversations. Born into humble beginnings in Harare, Zimbabwe, Maxwell Chikumbutso faced the same educational challenges that limit opportunities for millions of African children. At just 14 years old, circumstances forced him to leave formal education behind. But rather than seeing this as a limitation, Chikumbutso viewed it as freedom to pursue his true calling. From childhood, he possessed an insatiable curiosity about how things work, particularly electronic devices and energy systems. While other children played with toys, young Maxwell was dismantling radios, studying circuit boards, and dreaming of solutions to humanity's biggest challenges. His passion for sustainable energy wasn't just academic in a continent where energy poverty affects hundreds of millions of people. His work carries profound meaning. With no access to prestigious universities or billion-dollar research facilities, Chikumbutso became entirely self-taught. His laboratory wasn't equipped with the latest scientific instruments. It was a modest workshop where determination and ingenuity replaced expensive equipment. What he lacked in resources, he made up for with relentless curiosity and an unwavering belief that the impossible was simply undiscovered. His breakthrough came in 2009 when he invented what he calls the microenergy device. This revolutionary technology supposedly harnesses radio frequencies and converts them into usable electrical energy. Now, radio waves surround us constantly, from AM and FM radio to cell phone signals, Wi-Fi, and countless other transmissions. But these frequencies carry incredibly small amounts of energy, measured in nanovolts, making them seemingly useless for practical power generation. Chikumbutso claims to have solved this challenge by creating a device where 70% of the components are his own design. These custom-engineered components allegedly enable radio frequencies to be converted into substantial, usable energy for the first time in history. According to Chikumbutso, his device can harness these ambient radio waves and transform them into enough power to run vehicles, televisions, and other electronic devices indefinitely. But his microenergy device is just the foundation. What Chikumbutso has built upon this technology reads like a catalog of tomorrow's innovations, each more impressive than the last. His first major creation was a cordless-powered television that operates without any external power source. This isn't a battery-powered device that eventually needs recharging. According to Chikumbutso, this television runs indefinitely, drawing all its energy from radio frequencies in the environment. During public demonstrations, he's shown this television operating without being plugged into electricity, connected to solar panels, or drawing power from any visible source. This is the first in the world to have such technology where a television is powered with radio frequency, Chikumbutso explains. As you can see right now, I'm powering this television. You don't need to put it on electricity or solar panel or anything. But his television is just the beginning. This is our self-powered TV that we have designed. The first in the world to have such kind of a technology where a television is powered with a radio frequency. So as you can see right now, I'm powering this television. So this is the first television in the world that uses self-power to say. It is all in one. You don't need to put it on electricity or on solar panel or anything. As it is a complete solution. Behind the television, you can see that there is a microsonic energy device, this box. This is the device that is converting radio frequencies into pure energy. As you can see, the power of the cable was supposed to be here. On all traditional televisions, power comes here, but there's no power, as you can see. The television is working as it is. So in layman, I think this television is we can call it a self-powered television. Chikumbutso's most ambitious creation is his self-powering electric vehicle. This represents a complete reimagining of transportation technology. While companies like Tesla focus on building better batteries and more efficient charging networks, Chikumbutso has supposedly eliminated the need for both. His approach isn't about building cars from scratch, it's about creating revolutionary power systems that can be integrated into existing vehicles. By installing his microenergy device, conventional electric vehicles can supposedly be transformed into self-sustaining machines that never need external charging. So with this car, you can also use it to power your house. It is a moving generator. When you drive from work back to your home,
You can connect your power cable, then you can power your house. It gives you 15 kilowatts power to power your house. And the vehicle itself just got 160 kilowatts electric motor. Imagine driving from Harare to Cape Town without stopping for fuel or finding a charging station. Imagine vehicles that become more environmentally beneficial the longer they operate, constantly removing radio frequency pollution from the environment while generating clean energy. The implications extend far beyond individual vehicles. Chikumbutso envisions his technology powering everything from household electronics to industrial equipment. Há carros fabricados no Zimbábue e Harare que são movidos pela energia elétrica. Não, presidente Venâncio, é possível, você está a dizer, é possível marchar Moçambique às portas do primeiro mundo, meu filho. Aqui o Zimbábue, aqui, mundo tudo de lixo, de pobreza, hoje tem carros elétricos. Estão sendo vendidos. Ameaçou as potências do oeste, as potências do norte. Quando viram que o Zimbábue, um zimbabuiano, talvez estudou no Japão, porque eu estava a acompanhar a história desse menino aqui, fez história, olha, fez história, voltou com toda essa tecnologia e hoje tem a indústria de automóveis. Você vai gozar na tela, já está passando na tela para você agora, portanto, a própria planta, a planta da indústria de ferro, por exemplo. The demand for iron and steel is growing rapidly across the African continent. In 2021, African countries imported $18 billion. The $1.5 billion steel plant in Manize in Zimbabwe's Midlands province began production in June 2024, producing pig iron. Think about a nation once crippled by economic collapse, now rising with Africa's largest steel plant. Backed by an $800 million Chinese investment, Zimbabwe is positioning itself to become a regional powerhouse in heavy industry. This is the story of Tsingshan Holding Group's mega steel project, a project that could transform Zimbabwe's economy, cut steel imports, and reshape Africa's industrial future. Let's dive in. Chapter 1. The $800 million mega deal. Tsingshan Holding Group just made a bold move by investing a whopping $800 million into Zimbabwe's steel industry. According to Mining.com, this project involves setting up brand new blast furnaces and rolling mills, plus all the infrastructure required to double Zimbabwe's steel production capacity from 600,000 tons to a massive 1.2 million tons every year. Think about that doubling output. That's a serious jump. For a country that's importing most of its steel, this is a game changer. Now, Zimbabwe's steel import bill clocks in at over $1 billion a year, which is a huge drain on the economy. But, as Zimbabwe's information minister, Jenfon Muswer, points out, according to Reuters, this investment slashes that bill and injects new life into the local economy. And listen, this is a revival of Zimbabwe's manufacturing muscle. For decades, the country's industry has struggled, but with this deal, expected to create a significant number of direct and indirect jobs, local businesses will boom, and regional trade routes will strengthen. Zimbabwe is getting ready to shine on Africa's industrial stage again, and Tsingshan's confidence is a big part of that story. Chapter 2. Who is Tsingshan? Now let's unpack who this giant Tsingshan Holding Group is. According to Business Insider Africa, Tsingshan is not just any metals company. It stands among the world's biggest nickel producers and stainless steel manufacturers. Their industrial empire extends far beyond China, with an ever-growing base in Africa. On the continent, Tsingshan has made bold moves in mining ferrochrome, lithium, and coking coal, all crucial minerals for the steelmaking process. What makes Tsingshan such a formidable player is their ability to control every step of the steel value chain, from mining raw materials to manufacturing finished steel products. This means they can carefully manage costs, quality, and supply reliability. Their great technical expertise and financial power give them a unique edge. When a global heavyweight like Tsingshan invests in Zimbabwe, it's the arrival of global standards, cutting-edge technology, and industrial know-how. This sets the foundation for Zimbabwe's steel industry to rise to world-class standards and compete on global and regional fronts. Tsingshan's long-term commitment signals that Zimbabwe is now on a growth trajectory backed by expertise, experience, and resources to sustain this ambitious endeavor. Chapter 3. Why Zimbabwe? You might ask,
Why Zimbabwe? The country boasts a rich industrial history, but like many places, its manufacturing capacity took a big hit during tough economic times decades ago. According to Reuters, Zimbabwe is endowed with abundant mineral reserves like iron ore, coal, and chromite. These essential raw materials naturally support robust steelmaking capacity. The government's recent policy focus has zeroed in on steel as a strategic industry. Zimbabwe sees steel production at the core of rebuilding infrastructure, expanding manufacturing, and fueling construction, activities essential for jump-starting economic growth. Currently, Zimbabwe imports steel valued at over $1 billion annually, as highlighted by Discovery Alert. That's a massive incentive to develop local steelmaking to reduce dependence and conserve precious foreign exchange. To that end, the government has been actively encouraging foreign investment to jumpstart the sector, creating a conducive environment for players like Tsingshan. This adds a powerful layer of strategic governmental support, combining resource wealth with investor interest, the perfect recipe for industrial revival. Chapter 4, the Mega Expansion Plan. Now let's zoom in on the nuts and bolts of the $800 million expansion project. Project Director Wilfred Matsi confirmed the plan to double Zimbabwe's carbon steel production from 600,000 tons to 1.2 million tons per year, according to Mining.com. This massive capacity boost catapults Zimbabwe into the top tier of African steel producers. The project includes constructing modern blast furnaces with large ore processing capacities, then installing centering and rolling mills that shape the molten steel into a variety of industrial products. Everything from steel bars to sheets and rods essential for construction and manufacturing. Upgrades in infrastructure aren't just about volume, quality is equally critical. These advancements aim to bring Zimbabwean steel up to international standards, crucial for infrastructure and export markets. Combined with efficiency improvements, the expanded steel plant will meet rising domestic demand and position Zimbabwe as a steel exporter servicing regional neighbors. These upgrades will help reduce supply bottlenecks, achieve cost benefits of scale, and give Zimbabwe the chance to become a regional steel supply hub. Chapter 5. Powering the plant. Steel production requires an enormous and reliable energy supply, a challenge that Zimbabwe has historically struggled with due to an unstable national electricity grid. To address this critical issue, Tsingshan's $800 million steel plant expansion project includes a dedicated 50-megawatt thermal power plant, built exclusively to provide steady power for the facility. According to Discovery Alert, this independent power source safeguards the plant from the national grid's frequent outages and voltage irregularities, enabling continuous and efficient steel production. In addition, Tsingshan employs an innovative strategy to improve sustainability and reduce operational costs by utilizing furnace gas byproduct of the steelmaking process. Approximately projected to supply up to 20% of the plant's energy demands will be met by capturing this furnace gas and converting it into electricity. This approach not only cuts down on energy consumption from the thermal plant and the national grid, but also lowers greenhouse gas emissions, contributing to a greener manufacturing process. This hybrid energy model, combining thermal power and furnace gas energy recovery, provides a forward-thinking, resilient power solution for Zimbabwe's steel industry. It ensures uninterrupted operations are essential for meeting ambitious production targets while setting a new standard in sustainable industrial power use in energy-constrained regions. This innovative energy approach strengthens the project's economic and environmental viability, making it a blueprint for heavy industries facing similar power supply challenges. Chapter 6. Africa's largest steel plant? Could Zimbabwe's Tsingshan steel plant become one of Africa's largest? According to Mining.com, the plant is set to rival Africa's largest steelmakers. With a projected annual output of 1.2 million tons annually, the facility is set to rival some of the continent's biggest steelmakers, including those in economic giants like South Africa and Nigeria. This scale of production is monumental for Zimbabwe, transforming it from a steel importer to a major producer capable of influencing regional markets. This sizable steel output means Zimbabwe can satisfy its domestic infrastructure and industrial demands more effectively.
quality local supply will decrease the country's dependence on costly steel imports, which come with high tariffs, shipping delays, and supply chain uncertainties. This shift alone promises to reduce infrastructure costs and accelerate development projects. Beyond national borders, Zimbabwe's enhanced steel capacity will position it as a critical supplier for southern and Central African nations where steel demand is booming due to urbanization and economic expansion. As more countries in the region race to build roads, bridges, housing, and industrial facilities, Zimbabwe's ability to supply reliable steel at competitive prices will make it a regional industrial heavyweight. Chapter 7, Economic Lifeline for Zimbabwe. Let's get into why this steel project is not only about steel, it's an absolute economic lifeline for Zimbabwe. You see, Zimbabwe currently imports most of the steel it uses for everything from buildings to mining equipment. That costs the country dearly, draining precious foreign currency reserves that could be used elsewhere. Now, according to Zimbabwe's Information Minister Jenfan Musware, this project is set to slash the country's annual steel import bill, which is a game changer for the local economy. But that's just the beginning. This steel plant expansion is going to create more jobs, not just in the factory itself, but across the entire supply chain. Construction, logistics, mining, manufacturing, and beyond. The ripple effect of job creation will help universities, local businesses, and families. The boost to local employment means more money circulating in Zimbabwe's economy, which is the kind of growth that transforms communities. Also, strengthening supply chains is crucial. Having reliable locally produced steel means construction firms and miners won't have to wait weeks or even months for imports. Projects get completed faster, costs drop, and the whole industrial ecosystem becomes more efficient and competitive. This isn't just about a steel plant. It's about kickstarting a full industrial revival in Zimbabwe. Chapter 8, Voices of Leadership. Now, here's where things get really interesting. The political leadership backing this mega project. Minister Jenfan Musware didn't just endorse the project casually, he called it a national turning point. That's a powerful language. The government clearly sees this steel expansion as a top priority. Meanwhile, the project director, Wilfred Matsi, aligned perfectly with that vision, giving strong technical assurances that the plant will deliver the promised production capacity. This unity is crucial. When government leaders and private sector champions speak with one voice, it builds confidence among investors, workers, and the public. According to this alignment, it's clear that the project carries the weight of national pride and strategic importance. It's not just a business deal, it's a national mission to rebuild Zimbabwe's industrial heartland. That means bureaucratic hurdles can be minimized, permitting and regulatory processes streamlined, and public buy-in ensured, all ingredients for a successful industrial transformation. Leadership backing often makes or breaks projects of this scale, and Zimbabwe's leadership is putting its full weight behind Tsingshan's ambitions. Chapter 9, China-Zimbabwe relations deepen. Beyond economics and politics, there's a bigger story unfolding here, the deepening relationship between China and Zimbabwe. For years, Zimbabwe has relied on China as its primary foreign investor, especially after facing sanctions and reduced Western support. According to Business Insider Africa, Tsingshan's steel project is not an isolated venture. It fits within a broader pattern of Chinese investments in Zimbabwe's mining sectors, ferrochrome, lithium, and coal, broadening Beijing's role as Harare's most reliable economic partner. This project deepens the ties, not just through dollars, but through sustained industrial cooperation and technology transfer. It's a win-win. Zimbabwe gets much-needed capital and expertise, and China secures strategic access to Africa's rich mineral markets and growing industrial hubs. China's role is more than investment, it's geopolitics in action. Zimbabwe's success with Tsingshan showcases how resource-rich African nations might leverage partnerships with China to climb the value chain, moving from raw materials exports to exporting finished goods like steel. This is a significant shift in Africa-China cooperation and could redefine economic relationships on the continent. At the same time, this growing involvement raises important debates about sovereignty and economic dependency. Balancing transformative investment with national control is a challenge Zimbabwe and other African nations must navigate carefully. Chapter 10, Challenges and Risks Ahead.
Now, it's not all smooth sailing. Let's talk about the challenges. Any mega project, especially in emerging markets like Zimbabwe, faces risks that could impact success. According to Mining.com, financing risks are there. Fluctuations in global commodity prices can affect profitability, and energy shortages remain a serious challenge even with planned power infrastructure improvements. Moreover, environmental concerns around steel production are growing worldwide. Managing carbon emissions and waste requires continuous investment and innovation. If not handled well, environmental impacts can lead to regulatory hurdles and public opposition. Political stability is a wild card. Zimbabwe's industrial sector has historically been affected when political uncertainty creeps in, making investor confidence shaky. Reliable power supply is another critical factor. The success of production hinges on consistent energy, which Tsingshan plans to secure, but may still face reliance on regional power imports, including from Zambia's grid and thermal plants. However, the company has stated plans to mitigate these risks with robust management, local partnerships, and technology upgrades. The stakes are high, but so is the potential. With strong leadership and continuous innovation, these obstacles can be managed. Chapter 11, the bigger picture. Finally, let's zoom out from Zimbabwe to see the bigger picture. This isn't just about one country's factory, it's about Africa's industrial future. According to Mining.com, this steel mega project embodies the possibility for Zimbabwe to shift from a net importer of steel to a powerful regional exporter. Fully successful, this project will show how resource-rich African nations can break free from a historical pattern of exporting raw materials and instead climb the value chain by processing and manufacturing finished goods locally. That means higher incomes, better technology transfer, diversified economies, and more jobs across the continent. For China, Tsingshan's project reflects a mature economic partnership with Africa, moving beyond simple trade to deep investments in industrial infrastructure. This new chapter in Africa-China cooperation could set a precedent, inspiring similar projects in other countries, helping the continent industrialize sustainably and efficiently. For Africa, this shift means faster infrastructure development, reduced dependence on imports, better balance of trade, and stronger regional economic integration. A planta da indústria de ferro. Opa, a planta da indústria de ferro. Então, o Zimbábue está indo longe. Está indo longe. Está indo longe. Nós queremos esse desenvolvimento sustentável. E outra, nós falando do desenvolvimento sustentável, está aqui, estão vendo aqui a vida da economia do Ruanda. Ruanda é governado por uma pessoa só. Paulo Kagame, presidente Paulo Kagame não aceita oposição, tá bom. Mas não vamos deixar para lá. Mas olhando para a economia, estou saindo um pouco da política para olhar a economia. Ruanda, em 30 anos, nas mãos de Paulo Kagame, governando sozinho, mas tem desejo de fazer alguma coisa para o seu povo. Veja, o país virou a Singapura da África. Singapura é um país de primeiro mundo lá no oeste da Ásia. E Ruanda virou o quê? Ruanda virou a Singapura da África aqui no oeste do continente africano. Está a disputar a potência econômica, o Quênia. Entendeu? Com todo o apoio chinês que o Quênia tem. Mas veja Ruanda, uma nação pequena, mas é o luxo de viver na África. Hoje já tem táxi aéreo. Hoje já tem táxi aéreo. Veja na tela, por favor. Veja na tela, veja no ecrã da televisão que estou a colocar. Já tem táxi aéreo. Se está tudo engarrafado, você vai gastar um pouco mais. Você é levado de cima para o aeroporto, é levado de cima ao seu escritório. Isso é Ruanda. É a primeira demonstração da potência econômica que pode trazer a sustentabilidade aos povos da África. Forever. This is Kigali, Rwanda, with a population of 1.4 million. During the Aviation Africa 2025 summit, the country experienced the first-ever public flight of a self-flying passenger drone. The vehicle in question is a EHang A216s, a fully autonomous and pilotless electric aircraft that took to the skies in what would become Africa's first successful flying taxi demonstration. But here's what most news outlets won't tell you.
this wasn't just a test flight. This was Rwanda announcing to the world that they're not just participating in the future, they're leading it. Now you might be wondering, why Rwanda? Why not New York? Why not Tokyo? Why not Dubai? I mean, we're talking about a country that, just 30 years ago, was facing one of the world's greatest tragedies. So how did they become the aviation pioneer of Africa? The answer lies in something most countries struggle with, but Rwanda mastered. And by the end of this video, you'll understand exactly why Rwanda is about to become the Silicon Valley of Africa. But first, let me show you exactly what this flying taxi can do, because the specs are absolutely insane. Meet the EHang A216s. This isn't your typical aircraft. It's completely autonomous, meaning no pilot required. 2 passengers, 16 rotors arranged in a coaxial double design. And here's the kicker. It can fly for 35 kilometers on a single charge. But speed? This thing cruises at 130 kilometers per hour. That means a trip from downtown Kigali to the airport, normally a 45-minute drive through traffic, becomes a 5-minute flight. And the safety features? Absolutely mind-blowing. The A216s uses something called distributed electric propulsion, which means if one motor fails, you've got 15 others keeping you in the air. Triple redundancy flight control systems, automatic emergency landing, real-time monitoring, comprehensive backup systems for all critical components. This thing is literally safer than most commercial airline. Each of the 16 motors is completely independent, so even if half of them failed, which is virtually impossible, you'd still land safely. But here's where it gets really interesting. The economics. Traditional helicopter rides in major cities can cost $200 to $500 per trip. But electric flying taxis? We're looking at potentially $20 to $50 per ride once they scale. The global flying taxi market is projected to hit $15 billion by 2030, and Rwanda just positioned itself right at the center of it. Now, about that price tag. The A216s has a suggested retail price of $410,000. That might sound expensive, but compare that to a traditional helicopter, which costs anywhere from $1.5 to $15 million, $410,000 for a fully autonomous electric aircraft that requires no pilot training, no fuel, and minimal maintenance starts looking like a bargain. The charging infrastructure is equally impressive. The aircraft takes just 1 hour to fully charge, and with smart battery management systems using 12 independent battery packs, even if several batteries failed, the aircraft would still operate safely. We're talking about solid-state battery technology here, some of the most advanced in the world, with an energy density of 480 watt-hours per kilogram. But remember that question I asked earlier? Why Rwanda? The answer is going to shock you. Today, for the first time in Africa, a self-flying air taxi will take to the skies. We are very happy to be part of this demonstration and look forward to seeing what will come next. For Africa, the vision is very clear: to invest in a strong and more dynamic aviation sector as a necessary building block for economic growth. With a growing middle class and increasing tourism, the demand for air travel will only get stronger. The numbers speak for themselves. In the coming years, passenger traffic on our continent is expected to double. And it has everything to do with how Rwanda thinks about the future differently than every other country on Earth. This is President Paul Kagame. And for the past 20 years, he's been quietly building something unprecedented. While other countries were debating regulations, Rwanda was implementing them. While others were stuck in bureaucracy, Rwanda was moving fast and breaking barriers. Here's the secret most people don't know about Rwanda. They didn't just wake up one day and decide to test flying taxis. They've been systematically building the most advanced aviation ecosystem in Africa for over a decade. Remember when Amazon was promising drone delivery someday? Rwanda's been doing it since 2016. Medical supplies, blood banks, vaccines, all delivered by drone to remote villages. But here's the part that will blow your mind. As of 2021, more than 75% of blood deliveries in Rwanda outside of Kigali used drone.
That's a higher rate than any developed country in the world. The United States is still debating whether drones are safe for package delivery, while Rwanda has been saving lives with them for 9 years. Let me give you some numbers that will shock you. Since starting drone delivery in 2016, Rwanda has dispatched more than 7,000 units of blood products to 21 hospitals. Red blood cells, platelets, plasma, all flying through the air while most of the world was stuck arguing about regulations. These aren't just packages we're talking about. These are life and death medical supplies reaching remote hospitals in 15 minutes instead of 4 hours by road. Here's a statistic that perfectly captures why Rwanda is different. Before drone delivery, between 25 to 40% of all temperature-sensitive medical supplies in Rwanda were wasted due to inconsistent cold chain infrastructure and poor roads. After implementing drone delivery, blood product expiration was reduced by approximately 7 units each month. That doesn't sound like much until you realize each of those units represents a human life that could be saved. Rwanda's mountainous topography makes road transport incredibly difficult. What takes 4 hours by treacherous mountain roads takes 15 minutes by drone. But here's the genius part. Rwanda didn't see their challenging geography as a limitation. They saw it as an opportunity to leapfrog traditional infrastructure entirely. And this partnership with China Road and Bridge Corporation for the flying taxi demonstration? It's not just about what aircraft. It's about Rwanda becoming the testing ground for the entire future of African aviation. China chose Rwanda specifically because they have the most progressive aviation regulations in the world. While the US FAA takes years to approve new technology, Rwanda approves it in months. But they don't compromise on safety. In fact, they're often stricter than developed countries because they understand that being first means they have to be flawless. Here's what most people don't understand about Rwanda's aviation strategy. They're not just importing technology, they're building local expertise. The country is training its own pilots, technicians, engineers, air traffic controllers, and regulatory experts. They're creating an entire ecosystem around advanced air mobility. This isn't just about flying taxis. This is about becoming the aviation hub of East Africa. Let me paint you a picture of what Rwanda's master plan looks like. Vision 2050 includes becoming a fully integrated smart aviation hub for the entire region. Picture this: flying taxi networks connecting Kigali to Kampala, Nairobi, Dar es Salaam. A web of electric aircraft crisscrossing the region, turning what used to be day-long journeys into hour-long flight. They're already building the infrastructure. Charging stations designed specifically for electric aircraft. Landing pads integrated into urban planning from the ground up. Air traffic management systems designed specifically for autonomous aircraft. And here's the brilliant part. They're not retrofitting old infrastructure. They're building everything from scratch with the future in mind. But the real genius of Rwanda's approach goes deeper than just technology. It's about understanding that the future belongs to countries that can execute, not just plan. While developed countries spend decades in regulatory hell, Rwanda moves with purpose. They understand that being second in emerging technology markets means being irrelevant. Africa has a massive transportation problem. Poor road infrastructure, limited railways, expensive traditional aviation. But flying taxis could leapfrog all of that, just like mobile phones allowed Africa to skip landline infrastructure entirely. Então, mas é possível tudo isso, é possível acontecer. É possível. Aí está, olha para aí. Que dizer, gente? Será que nós não podemos ser como os Estados Unidos? Os Estados Unidos também foi uma nação. Os Estados Unidos também foi uma nação que começou do zero para ser uma potência grande. É verdade, foi uma nação que começou do zero para ser uma potência hoje. Exatamente. O Brasil foi uma nação que começou do zero e para ser o que é hoje o Brasil. A Alemanha também. Lê a história da Alemanha. Lê a história da França. A Revolução Francesa nas tecnologias. E povoando as colônias. Os países colonizados na África para a França. Mas tudo começou do zero. É possível. A outra coisa que eu queria deixar aqui em relevo para todos é que nós temos de dar valor às línguas nacionais. Parabéns à República da África do Sul, tem 11 línguas oficializadas. O inglês é oficializado também, mas eu vou falar, ele é usado como língua de negócio. O povo da África do Sul fala as suas próprias línguas. Temos que começar a dar valor ao nosso Ronga, ao nosso Makua, ao nosso Konde, ao nosso Kimwani, ao nosso Jawa, Nyungwa,
Nhassa, Ndau, Sena, Xangana, Chope, Bitonga. Ei, vamos começar a dar valor às línguas do nosso país. Hein? Estou falando a verdade. Temos herança nesse país. Esse é o problema, porque achamos que nós não podemos avançar se não falar português. Consequência, hoje somos uma ilha no mundo todo. Nós somos uma ilha no mundo todo. Hein? Se os moçambicanos estão a olhar para mim agora, vocês dentro da República de Moçambique e na diáspora, não aumentarmos uma outra língua, eu falo a verdade. Pessoas de fora virão e tomarão a riqueza de Moçambique. Vão tomar a riqueza de Moçambique. Não adianta, é um absurdo. Tudo para você entender tem que haver um intérprete. Para fazer o quê? Você já fala a língua da mãe? Você já fala português? Por que não acrescente um francês? Ou inglês, por exemplo? O mundo está mais unido hoje. Então, está mais unido hoje. Gente, antes de eu sair, eu preciso falar para vocês a situação da Ucrânia, a situação da Rússia. Ela está a envolver as nações. O mundo está a marchar para uma guerra, terceira guerra mundial total. Está a marchar para onde? Terceira guerra mundial total. Porque ela já é a terceira guerra mundial. Aquela guerra da Rússia e a Ucrânia, na verdade, é a guerra das potências. Por isso que a Rússia não está a vencer a Ucrânia, porque atrás da Ucrânia tem a OTAN. Só que agora a Rússia deliberadamente está lançando drones militares a passar o espaço aéreo da Polônia e provocando a NATO. Nós estamos perante uma situação em que o mundo pode acordar, está debaixo do fumo das armas nucleares. Veja esse artigo aí, por favor. Embora está tudo em inglês muitas das vezes, mas veja lá o que está a se passar aí. Nesta quarta-feira, caças da OTAN abateram múltiplos drones russos que violaram o espaço aéreo da Polônia, forçando a aliança a invocar o artigo 4 do seu Tratado de Defesa. A Rússia nega a intenção hostil, mas a questão que os líderes em Bruxelas e Washington estão se fazendo é: foi um acidente ou foi um teste deliberado para medir a velocidade e a determinação da resposta da OTAN em um dos momentos mais tensos desde a Guerra Fria? Desde o início da guerra na Ucrânia, os céus sobre a Europa se tornaram um campo de batalha invisível. Em 2023, os caças da OTAN foram acionados mais de 300 vezes para interceptar aeronaves, um procedimento conhecido como Scramble. 80% dessas missões foram em resposta a voos militares russos. Para entender a escala, isso significa que quase todos os dias, em algum lugar da Europa, um piloto da aliança recebe a ordem de decolar em menos de 15 minutos para confrontar uma aeronave russa que se aproxima do espaço aéreo protegido. Este estado de alerta permanente é o novo normal. A guerra acontece logo ao lado. Mísseis russos já atingiram alvos a apenas 25 quilômetros da fronteira polonesa, uma distância tão curta que o som das explosões pode ser ouvido em território da OTAN. Em resposta, o secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg, foi claro que desde o início da guerra ilegal da Rússia na Ucrânia, a OTAN aumentou a vigilância em todo o flanco oriental. Essa vigilância é um sistema complexo, conhecido como alerta de reação rápida. Na prática, isso significa que pilotos de caça estão de prontidão 24 horas por dia, 7 dias por semana, prontos para decolar em no máximo 15 minutos. É um mecanismo de defesa aperfeiçoado durante a Guerra Fria, quando bombardeiros soviéticos Tu-95 testavam rotineiramente os tempos de resposta do Ocidente. A tática não é nova, é uma continuidade histórica, um jogo perigoso de provocação e resposta. Com a tensão tão alta, o que acontece quando alguém decide cruzar a linha de forma proposital? Na noite de 9 de setembro de 2025, um ponto aparece nos radares da OTAN. Sua trajetória é clara, ele não vai desviar. A violação do espaço aéreo é iminente. Mas não é um único ponto, são 19.
Durante um período de 7 horas, entre 23h30 e 6h30 da manhã, uma onda de drones russos do tipo Shahed cruzou a fronteira e penetrou no espaço aéreo da Polônia. O Comando Operacional das Forças Armadas Polonesas classificou o evento como uma violação sem precedentes. Um dos drones viajou por quase 300 quilômetros dentro do território polonês, sendo finalmente encontrado perto da cidade de Mniszków, no centro do país. Para entender a gravidade, precisamos olhar para a arma utilizada. O drone Shahed, de fabricação iraniana e produção russa, não é uma aeronave de reconhecimento de curto alcance. É uma munição loitering, ou drone suicida, com um alcance de até 2.000 quilômetros, projetado para ataques de longa distância. Sua rota de voo não foi um erro de navegação. Foi uma trajetória que tornava a violação do espaço aéreo da OTAN inevitável, transformando um incidente técnico em uma provocação política deliberada. O alarme soa. Em minutos, caças poloneses e aliados estão no ar. A resposta da OTAN é imediata e coordenada. Caças F-16 poloneses e F-35 holandeses, operando sob o comando da aliança, interceptam e abatem vários dos drones. O almirante Giuseppe Cavo Dragoni, chefe do Comitê Militar da OTAN, elogia a ação decisiva. O secretário-geral Mark Rutte confirma: nossos sistemas de defesa aérea foram ativados e salvaguardaram eficazmente o território da OTAN, exatamente como foram projetados para fazer. A resposta militar foi rápida e precisa, mas o verdadeiro confronto começou horas depois, com a resposta de Moscou. O Ministério da Defesa russo emitiu uma negação cuidadosamente redigida. A declaração não negou que os drones eram seus, mas afirmou que alvos para destruição no território da República da Polônia não foram planejados. Em outras palavras, a Rússia não negou a ação, apenas a intenção hostil. Essa negação moveu o conflito do campo militar para o político. A velocidade da resposta da OTAN foi um forte contraste com o precedente de 2015, quando a Turquia abateu um caça russo Su-24 que violou seu espaço aéreo por apenas 17 segundos. Aqui, a violação durou mais de 7 horas, indicando uma provocação muito mais sustentada e complexa. Mas se a Rússia sabia que os drones seriam abatidos, por que enviá-los? A resposta é que os drones não eram o alvo. A resposta da OTAN era o alvo. A Rússia sacrificou 19 drones para ganhar algo muito mais valioso: dados em tempo real sobre como o sistema nervoso da defesa funciona. Este não foi uma agressão, foi uma operação de coleta de inteligência. Para entender a lógica, precisamos dissecar o sistema de defesa aérea da OTAN, conhecido como NATINAMS. Na prática, ele funciona como um organismo único. Primeiro, um sensor, como um radar polonês, detecta uma ameaça. Essa informação é enviada instantaneamente para um centro de comando regional, o CAOC, localizado em Wedding, na Alemanha. Lá, comandantes da OTAN analisam os dados e dão a ordem de interceptação. Essa ordem pode acionar um caça polonês, holandês ou americano que decola de uma base próxima para neutralizar a ameaça. Ao forçar a OTAN a ativar todo esse sistema por mais de 7 horas, a Rússia pôde observar cada passo. Seus postos de escuta puderam coletar inteligência de sinais, ou SIGINT. Isto se divide em duas áreas. A primeira é a ELINT, inteligência eletrônica, que mapeia as frequências e os padrões dos radares de busca e de controle de tiro. A segunda é a COMINT, inteligência de comunicações, que intercepta as comunicações entre os pilotos e o centro de comando. O resultado é um mapa detalhado das capacidades, dos tempos de reação e dos procedimentos da aliança. A violação também testou o ponto de estrangulamento mais crítico do sistema, a velocidade da tomada de decisão política. A Rússia queria saber quanto tempo leva para que a decisão de atirar passe da esfera militar para a política. Este incidente se encaixa perfeitamente no conceito de guerra híbrida, o uso de táticas militares, tecnológicas e políticas abaixo do limite de uma guerra aberta, para desestabilizar um adversário e extrair informações. A Rússia sacrificou peças de baixo custo para forçar a OTAN a revelar parte de seu manual de instruções. Mas com a provocação exposta como um teste, como a OTAN vai responder politicamente a essa ameaça? A Polônia não pediu guerra. Ela pediu uma reunião. Em resposta à violação, o governo do primeiro-ministro Donald Tusk invocou o artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte.
Para entender o que isso significa, precisamos abrir o Manual de Regras da OTAN. O artigo 4 é o alarme de incêndio da aliança. Ele não joga água no fogo, mas força todos os 32 membros a sentarem à mesa e formularem uma resposta unificada. O texto diz: as partes consultarão sempre que, na opinião de qualquer delas, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer das partes for ameaçada. É um mecanismo de consulta, não de guerra. Este é um passo significativo. Na história de 75 anos da OTAN, o artigo 4 foi invocado apenas 8 vezes. A Turquia usou várias vezes em resposta a ameaças da Síria, e em 2012 isso levou ao deslocamento de baterias de mísseis Patriots. Em 2022, 8 países do leste europeu o invocaram em conjunto após a invasão da Ucrânia. A diferença fundamental está no contraste com o artigo 5. O artigo 4 é acionado por uma ameaça à integridade territorial. Já o artigo 5, a cláusula de defesa coletiva, só pode ser acionado por um ataque armado. Ao invocar o artigo 4, a Polônia transformou a provocação russa em um teste de coesão para toda a aliança, forçando líderes como Emmanuel Macron da França e Keir Starmer a formularem uma resposta única e oficial à ação de Moscou. A Rússia testou o sistema militar da OTAN. A Polônia, por sua vez, usou a arma legal da aliança para testar sua unidade política. Após a reunião de consulta, o Conselho do Atlântico Norte emitiu uma declaração condenando as incursões de drones sem precedentes e reafirmando o compromisso com a defesa coletiva. Mas as palavras foram seguidas por ações. Nos dias seguintes, a OTAN aumentou em 30% as missões de suas aeronaves de vigilância sobre a Polônia e o Mar Báltico. Varsóvia, por sua vez, anunciou o envio de mais 5 caças F-16 para as missões de alerta rápido. A Rússia conseguiu o que queria. Forçou a OTAN a revelar parte de seu manual de instruções. Agora, a aliança enfrenta um dilema. A resposta, embora eficaz, foi previsível. Para o próximo teste, a OTAN precisa recalibrar sua postura de dissuasão. Analistas de defesa já discutem a necessidade de alterar as regras de engajamento, talvez introduzindo medidas não letais como guerra eletrônica como um primeiro passo antes do abate. A Rússia agora sabe exatamente como a OTAN reage a uma violação em larga escala com drones. A questão que fica para os estrategistas em Bruxelas é como provar que no próximo teste a resposta pode não ser tão contida. A Rússia pode ter perdido 19 drones, mas a OTAN perdeu um elemento crucial, a ambiguidade sobre suas próprias regras. E em um jogo de dissuasão, a incerteza é uma arma poderosa. O que acontece se no próximo incidente a Polônia decidir que uma violação dessa escala não é mais uma ameaça, mas um ataque, e invocar o artigo 5? O teste de Varsóvia revela a nova fronteira da guerra na Europa. Não é um campo de batalha de tanques e trincheiras, mas uma zona cinza de testes de sistemas, provocações calculadas e guerra de informação. E antes de nos abandonarmos os estudos, vocês vão ter essa nota de guerra contra narcotráfico. O presidente Donald Trump, da White House, ele decidiu, na verdade, mandar frota de guerra para o Mar do Caribe para combater o narcotráfico. E descobre-se que esse narcotráfico é, portanto, liderado pelo ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que também não aceita quem ganha eleições no governo. Ele perdeu as últimas eleições e as outras, mas não aceita. Venezuela, uma maior riqueza de petróleo sul da América, mas é um monturo de lixo. Você vai nas prateleiras das lojas de Venezuela, você batalha para ter o papel higiênico. Papel higiênico. Meu Deus, que situação. Mas ele é rico. Os Estados Unidos revelou a riqueza dele, mesmo dentro dos Estados Unidos, porque ele é chefe, portanto, de La Soles. Todo esse cartel de drogas dentro da Venezuela, ligado a cartéis de droga, narcotráfico no México, e também o PCC, Primeiro Comando Central, e o Comando Vermelho no Brasil, etc. Esses presidentes são mafiosos, eles estão no poder, mas são apoiados pelo dinheiro de narcotráfico, tráfico humano, tráfico de drogas. E a guerra está iminente entre Estados Unidos e a Venezuela.
como vocês podem ver na tela, a situação é dramática. Os Estados Unidos destruíram um barco que eles, na verdade, desconfiaram que está a carregar drogas. Porque não pode parar de eles vender droga. Todo o centro da América, o norte e o sul, eles dependem muito de Venezuela. Dependem muito das Farc da Colômbia, as forças revolucionárias da Colômbia. Também são alimentados dessas drogas. Eles têm aeroportos numa zona dentro da mata fechada, porque a Amazônia virou terra de ninguém. Tem mata fechada dentro da própria Colômbia, mata fechada dentro da própria Venezuela. Olha, o Donald Trump veio justamente para desmantelar todo esse sistema de bandidagem. No Brasil, acaba-se de falar agora nas manchetes internacionais, o qual essas organizações de tráfico de droga infiltraram até poços de combustíveis. Eles mandaram poços de combustíveis adulterar o combustível para que 40% do dinheiro que entra em cada posto de combustível seja mandado, portanto, aos comandantes das facções criminosas. Interessante, né? E o governo Lula disse a representantes de Donald Trump que facções como o Comando Vermelho e o PCC, primeiro comando da capital, não podem ser classificadas pela lei brasileira como terroristas, e sim como criminosas. Nos bastidores da segurança internacional, um alerta vermelho começou a soar com força. Facções criminosas brasileiras, conhecidas por sua brutalidade dentro das fronteiras nacionais, estariam expandindo seus tentáculos para além da América do Sul e chegando ao coração dos Estados Unidos. Relatórios de agências de inteligência apontam que o Brasil deixou de ser apenas exportador de drogas para se tornar um elo central em redes globais que envolvem armas, lavagem de dinheiro e até acordos com máfias estrangeiras. E foi justamente esse cenário que chamou a atenção de Donald Trump. Em recentes declarações, ele deixou claro que pretende agir contra o que chamou de ameaça invisível, citando nominalmente organizações criminosas brasileiras. Para Trump, não é apenas uma questão de segurança pública, mas de soberania. Se facções estrangeiras atuam em solo americano, é sinal de que o país precisa responder com força. O detalhe é que esse discurso não é inédito. Na Venezuela, Trump já defendeu medidas militares para enfraquecer Nicolás Maduro e desmantelar redes criminosas ligadas ao regime. Agora, ao trazer o Brasil para o centro da narrativa, ele pode estar prestes a mudar o equilíbrio da geopolítica mundial. Mas a pergunta é, o que exatamente Trump pretende fazer com o Brasil? E até onde essa ofensiva pode chegar? Para começar a responder, precisamos entender como o crime organizado brasileiro cruzou fronteiras e fincou presença dentro dos Estados Unidos. Durante anos, a percepção comum era a de que o crime organizado brasileiro, apesar de poderoso e extremamente violento dentro das fronteiras nacionais, limitava suas ações ao território da América do Sul. Mas aos poucos, essa visão começou a ruir. Investigações internacionais revelaram que facções brasileiras, como o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho, já não se contentam em dominar apenas o tráfico de drogas interno ou controlar rotas regionais. Elas ampliaram seus tentáculos para além da Amazônia e do Cone Sul, atravessando fronteiras e penetrando em rotas internacionais que chegam até a Europa, a África e, mais recentemente, os Estados Unidos. Esse avanço não aconteceu por acaso. Ele é fruto de uma estrutura bem organizada, que funciona como uma verdadeira multinacional do crime, com hierarquia definida, sistema financeiro próprio e até conexões políticas, capazes de garantir proteção e expansão. O impacto disso no território americano foi percebido inicialmente em investigações discretas feitas pela DEA e pelo FBI, que notaram a entrada de carregamentos de cocaína com origem em portos brasileiros e intermediários ligados a facções nacionais. Mas o que antes era apenas tráfico se transformou em algo mais complexo. Autoridades americanas detectaram a presença de operadores brasileiros em cidades estratégicas, envolvidos não apenas na venda de drogas, mas também em esquemas de lavagem de dinheiro e conexões com gangues locais. Em alguns casos, as próprias máfias mexicanas, historicamente dominantes no mercado americano, teriam fechado acordos de cooperação com criminosos do Brasil, um movimento que elevou a preocupação de Washington a um novo nível. Esse cenário não passou despercebido por Donald Trump, que desde sua administração sempre utilizou o discurso de combate às ameaças externas para fortalecer sua base política. Em recentes declarações,
ele mencionou explicitamente que não permitirá que organizações estrangeiras dominem as ruas americanas, e citou o Brasil como parte dessa equação perigosa. Para Trump, não se trata apenas de segurança pública, mas de soberania nacional. Se grupos estrangeiros conseguem agir dentro dos Estados Unidos, isso é interpretado como um sinal de fraqueza que precisa ser corrigido com ações duras. O paralelo com a Venezuela é inevitável. Lá, Trump já defendeu operações militares para desestabilizar Nicolás Maduro, associando diretamente o regime a redes criminosas internacionais. Agora, ao apontar o dedo para o Brasil, ele abre um novo capítulo nessa narrativa de guerra contra o crime. O detalhe é que o Brasil não é um regime isolado como a Venezuela, mas um aliado comercial, diplomático e estratégico dos Estados Unidos. Atacar o problema aqui exige mais cuidado, mas também pode trazer consequências ainda mais profundas, tanto para a política americana quanto para a estabilidade brasileira. E é justamente nesse ponto que a tensão aumenta. Como Trump pretende agir contra um país aliado que, ao mesmo tempo, abriga facções criminosas cada vez mais globais? A resposta pode estar em uma combinação de medidas inéditas que vão muito além de discursos inflamados. Quando Donald Trump fala em combater o crime organizado, suas palavras raramente ficam apenas no campo da retórica. Foi assim com a Venezuela, quando o então presidente norte-americano autorizou operações militares na região. E agora, o mesmo discurso ganha força ao mencionar o Brasil. A diferença é que, desta vez, não se trata de enfrentar um regime autoritário hostil aos Estados Unidos, mas de lidar com um aliado estratégico que, paradoxalmente, abriga facções criminosas com alcance internacional. Isso coloca Washington em uma encruzilhada: agir de forma dura, como fez com Caracas, ou adotar medidas inéditas que misturam diplomacia e pressão militar. Segundo analistas ligados ao Departamento de Estado, Trump enxerga 3 frentes principais para enfrentar o problema. A primeira é a econômica. A imposição de sanções direcionadas não contra o governo brasileiro em si, mas contra empresas, portos e até figuras políticas suspeitas de facilitar as operações do crime organizado. Essas sanções, se aplicadas, poderiam isolar financeiramente facções brasileiras, travando o fluxo de capitais que sustenta a máquina criminosa. A segunda frente é a policial e militar. Ampliar a cooperação com a Polícia Federal e com as Forças Armadas brasileiras em operações conjuntas, envolvendo inteligência, tecnologia de rastreamento e, em casos extremos, presença direta de forças americanas em território nacional, sob o pretexto de apoio técnico. A terceira frente é diplomática. Pressionar o governo brasileiro a priorizar o combate às facções em troca de benefícios comerciais e acordos bilaterais vantajosos. O modelo não é novo. Trump já usou estratégias semelhantes no Oriente Médio, quando vinculou ajuda financeira a ações concretas contra o terrorismo. Agora, o inimigo não veste turbante nem se esconde em desertos, mas opera em favelas, portos e até gabinetes políticos brasileiros. Para Trump, isso pouco importa. Ele define como inimigo qualquer força capaz de ameaçar a segurança interna dos Estados Unidos. E nesse discurso, o crime organizado brasileiro já foi oficialmente incluído. O ponto mais polêmico, no entanto, é a possibilidade de Trump propor uma espécie de guerra híbrida contra o crime no Brasil, replicando em parte o que defendeu na Venezuela: uso de tropas de elite, agentes infiltrados e cooperação secreta entre agências de inteligência. Isso, claro, geraria uma onda de reações tanto no Brasil quanto no cenário internacional, pois abriria um precedente perigoso de ingerência direta em um país considerado parceiro. Ainda assim, para Trump, a prioridade é clara: proteger as cidades americanas de uma ameaça que, em seu discurso, já não pode ser ignorada. O mais inquietante é que esse plano não é apenas teoria. Relatórios recentes indicam que agências americanas já mapearam portos brasileiros, rotas aéreas e conexões políticas que estariam na mira de futuras operações. E se essa pressão for de fato colocada em prática, o Brasil poderá enfrentar uma crise sem precedentes, em que terá de escolher entre alinhar-se totalmente a Washington ou arriscar retaliações pesadas. Mas a grande pergunta que surge é: até onde essa ofensiva pode escalar? Porque se Trump decidir usar o mesmo manual que aplicou contra a Venezuela, o Brasil pode se tornar palco de algo ainda mais perigoso: operações secretas, agentes infiltrados e pressões que, segundo relatórios, já começaram nos bastidores. Se o plano de Donald Trump contra o crime organizado brasileiro realmente sair do papel, os efeitos não ficarão restritos às fronteiras nacionais. O Brasil
por ser a maior economia da América Latina e peça central no comércio global de commodities, se tornaria palco de um conflito, com ramificações econômicas, diplomáticas e até militares. O primeiro impacto seria interno. A pressão americana poderia obrigar o governo brasileiro a endurecer drasticamente sua política de segurança, aumentando operações contra facções e intensificando a presença militar em áreas dominadas pelo crime. Isso, inevitavelmente, geraria confrontos ainda mais violentos dentro do território nacional, com riscos diretos para a população civil. Facções encurraladas tendem a reagir com brutalidade. E a possibilidade de ataques coordenados contra agentes do Estado ou até contra alvos estratégicos, como portos e refinarias, não pode ser descartada. No campo econômico, a situação também seria delicada. Sanções direcionadas contra setores estratégicos do Brasil, especialmente ligados a portos e transportes, poderiam afetar a exportação de grãos, minérios e petróleo, pilares fundamentais da balança comercial brasileira. Empresas estrangeiras, temendo represálias, poderiam rever investimentos no país, gerando instabilidade no mercado financeiro e desvalorização da moeda. Em outras palavras, um choque econômico capaz de frear o crescimento e provocar uma crise política. Ao mesmo tempo, a pressão diplomática americana dividiria a América Latina. Países alinhados a Washington, como Colômbia e Chile, provavelmente apoiariam as medidas contra o Brasil, enquanto nações com histórico de atrito com os Estados Unidos, como Venezuela, Cuba e Nicarágua, explorariam a situação para reforçar seus discursos anti-imperialistas. O resultado seria um tabuleiro geopolítico fragmentado, em que o Brasil estaria no centro de disputas de influência. A União Europeia e a China, principais parceiros comerciais do país, também teriam de se posicionar. Para a China, que depende das exportações brasileiras de soja e minério de ferro, a instabilidade não seria bem-vinda, mas poderia abrir espaço para oferecer apoio econômico em troca de maior alinhamento político. Já para a Europa, preocupada com direitos humanos e estabilidade regional, a situação representaria mais um desafio em um cenário global já turbulento. Mas há uma consequência ainda mais alarmante. O risco de o Brasil ser tratado como um novo epicentro da guerra contra o crime internacional, algo semelhante ao que aconteceu com a Colômbia nas décadas de 80 e 90, durante o combate aos cartéis de Medellín e Cali. Naquela época, a intervenção americana não apenas intensificou a violência, mas também remodelou completamente a política interna colombiana. Se a história servir de lição, o Brasil pode estar à beira de um ciclo semelhante, em que pressões externas e confrontos internos se entrelaçam em um cenário de instabilidade prolongada. E é justamente nesse ponto que reside a grande questão. O Brasil conseguirá enfrentar suas próprias facções sem abrir mão da soberania diante dos Estados Unidos? A resposta determinará não apenas o futuro da segurança nacional, mas também o equilíbrio de poder em toda a América Latina. Olha, muito obrigado por estar comigo até esta hora. Muito obrigado, Deus abençoe você ricamente. Deus abençoe você ricamente. Essa é a Revista Global das Notícias, a revista semanal no ABA-TV e na Rádio Azaf. ABA-TV, Rádio Azaf, AZ-TV ao vivo. Muito obrigado por estar comigo. Então você pode ter mais informações conforme você está a ver. Portanto, pode nos seguir nas redes sociais. Nós vamos ter muita coisa aqui, vamos trazer muita coisa semanalmente. A questão de saúde, por exemplo, a questão de saúde, nós precisamos de doutores médicos nos explicar como preservar certas doenças. Vamos ter aqui, questão educacional. Você pode ver as publicidades aí. Eu não sou somente jornalista, apresentador deste programa. Eu sou reitor da UTA, Universidade Teológica Atalaia, é uma universidade tecnológica e teológica online, tá certo? Você pode entrar em www.utauniversity.online, www.utauniversity.online, e se inscreve em qualquer página, lá no fim da página, e se inscreve e fala o que você precisa. Manda o seu currículo, o que você precisa. Quer fazer a fisioterapia? Quer fazer um curso bíblico? Quer fazer o quê? Você quer fazer a enfermagem? Estamos ligados a muitas universidades do mundo. O que nós não fazemos, podemos te ligar à Austrália, podemos ligar ao Brasil, podemos conectar você ao Japão. Tem tudo, é uma universidade tecnológica.
Você está bem-vindo. Muito obrigado, Deus, o nosso Deus, por ter nos guardado até agora. Obrigado, Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. Hoje estamos limpos do pecado por causa do sangue precioso derramado na cruz de Calvário. Que Deus abençoe ricamente o meu país. Deus abençoe Moçambique e toda a diáspora. A paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês, em todos os lugares que você se encontra. Nós vamos ter, na verdade, outras notícias já na próxima semana. Esse projeto vai ser semanal, para trazermos informações válidas para a questão do desenvolvimento sustentável. Eu sou o profeta Dr. Azaf. Você pode estar em contato comigo privado, né? No X, antigo Twitter, né? X, Dr. Azaf GA, Dr. Azaf GA. Dr. Azaf GA. Então, pronto, vamos lá. Você quer conversar em privado comigo? Vai lá ao Twitter. Vai lá ao Twitter, que eu hoje diga, olha, eu tenho necessidade. Eu tenho necessidade. As minhas são essas, tudo privado, né? O WhatsApp também está vindo aí, ó. Siga as nossas, siga-nos nas redes sociais. E você será bem-vindo. Obrigado, Deus abençoe vocês em todo lugar onde vocês estão.